Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Já fazia algum tempo que eu não gravava neste formato, estava com algumas dificuldades com o sistema, mas graças a Deus agora está tudo em ordem para que nós possamos continuar estudando a Bíblia de uma maneira viva, de uma maneira eficaz, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, que o Espírito Santo tem nos concedido sabedoria e discernimento, e a cada dia nós somos guiados pela Sua palavra, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, que Deus abençoe a você e a sua família de um modo muito especial. Você que parou esse tempinho para estudar acerca da palavra de Deus, vamos buscar crescimento dentro da palavra, conhecimento, para que nós possamos viver melhor, não projetando a nossa melhor vida somente para quando Jesus voltar definitivamente para nos buscar, mas principalmente neste momento em que nós vivemos hoje. Afinal de contas, em João capítulo 10, Jesus ele nos diz que veio para nos trazer vida e vida em abundância. E é uma vida presente, não é só a vida projetada para o futuro. Nós podemos ter paz, mesmo em meio às adversidades que vivemos todos os dias. Nós podemos e devemos viver alegres, felizes, satisfeitos com aquilo que Deus tem provido em nossas vidas a cada dia. Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso. E atendendo o pedido de algumas pessoas, eu vou recomeçar aqui este momento de reflexão, tratando do tema dos mandamentos de Deus. Como que se trata isso em nossos tempos? Os mandamentos foram dados somente para o povo de Deus, não é para o povo de Deus, é para toda a humanidade. Como que nós podemos observar? E quais são, de fato, os mandamentos? Por que os 10 mandamentos? Né? Então, nós temos muitos detalhes que, é claro, nós não vamos esgotar aqui, né, nesse período que vamos ficar de estudo, não vamos esgotar aqui todo o tema, mas nós vamos abranger de um modo claro, de um modo em que você tem uma perspectiva melhor para o seu estudo, para o seu crescimento, para o seu relacionamento com Deus. Né? Então, o primeiro texto que eu quero destacar com vocês está em Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28 em diante. Então, Marcos 12, de 28 em diante. O texto, ele nos diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a sua força. O segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. O que está acontecendo aqui? Jesus, a todo momento, ele era questionado pelos escribas, pelos fariseus, a respeito da sua postura, da sua interpretação bíblica. Ele sempre foi muito questionado a respeito das questões que envolvem a interpretação da Torá, da Taná, como é observado dentro da perspectiva hebraica. A Torá
é conhecido como o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e o Tanakh é o que é conhecido hoje como o Antigo Testamento, de Gênesis até a Malaquias, na nossa sequência cristã, né? Na sequência hebraica, ele termina em 2 Crônicas, mas tem todos os livros, são os mesmos livros. Alguns que estão alterados a ordem, somente isso. Mas o Antigo Testamento é o mesmo, tanto no contexto hebraico quanto no contexto cristão, com relação aos textos. Agora, Jesus ele era questionado porque ele traz uma perspectiva bastante diferente a respeito do que pode ser de fato, essa interpretação que as pessoas estavam dando naquele tempo e que não correspondiam com a verdade, com aquilo que era propósito de Deus desde o início. Então, Jesus vem colocando tudo em seu devido lugar. E aqui, neste momento, nós temos um dos escribas, que fala aqui no versículo 28, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? O principal de todos os mandamentos. Então, o que nós vamos ter que observar? Em primeiro lugar, nós temos que observar que quando se fala de todos os mandamentos, no campo judaico, no campo hebraico, não está se falando dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos ele é um resumo que tem um propósito específico, mas quando se fala de todos os mandamentos, é porque na Bíblia nós temos 613 mandamentos. Desses 613, é muito curioso como a perspectiva hebraica traz para compreender e guardar na memória de uma maneira melhor a respeito do que significa esses mandamentos. Então, são 613, né? E por que esse número? Nós temos aí algo no hebraísmo que é conhecido como gematria ou gematria, né? A gematria trata da numerologia simbólica, o que os números representam. Então, cada número tem uma representação, uma expressão em hebraico, e este número está relacionado de forma intensa e de forma direta com aquilo que ele representa. Então, nós temos, por exemplo, no número 613, nós temos o número 6, né? Isso aqui não é numerologia, tá? A gematria trata da cultura hebraica, a cultura judaica. Então, nós temos o número 6, que representa a imperfeição, o número 1, que representa a unidade de um só Deus, e o número 3, que representa a triunidade divina, Deus como o Supremo, o Messias e o Espírito Santo. Então, nós temos aqui o número 613, tá? 613 leis. Também, quando você tem o imperfeito, que é o número 6, somado com 1, que é a representação da totalidade de Deus, da unidade em Deus, então 6 mais 1 dá 7, e nesse 7 você tem a perfeição. Ou seja, quando você ouve a voz de Deus e deixa ser guiado por ele, mesmo sendo imperfeito, Deus pode te conduzir a uma perfeição. E o que é perfeição? Não é não cometer nenhum erro, mas é crescer em conhecimento para que aquilo que você já aprendeu coloque em prática de maneira justa, de maneira eficaz. Então, nós temos o 1 mais 7, 1 mais 6, que dá 7. Então, nós que somos imperfeitos, junto com Deus, que é perfeito, podemos alcançar um nível de perfeição melhor, né, do que aquilo que nós vivemos. E também nós temos, por último, no número 613, o número 3,
que é a triunidade divina. E aí, se você estiver sensível às orientações de Deus, o Pai, se você o receber como Pai, estiver sensível à voz do Espírito Santo e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, que é o Messias, então você vai unir 6 mais 1, que dá 7, mais 3 dá 10. E o que representa o número 10? O número 10 representa o mínimo de qualquer coisa. Né? Dentro da expressão da gematria hebraica, o número 10 ele representa o mínimo. Ou seja, nós, na nossa humanidade, nas nossas limitações, na nossa imperfeição, mesmo quando nós nos aproximamos de Deus, e somamos o nosso conhecimento com o conhecimento que Deus está revelando a cada dia para nós, né? Mesmo assim, por mais que nós nos esforcemos, nós só vamos conseguir fazer o mínimo daquilo que Deus quer que nós façamos, o mínimo daquilo que Deus tem preparado para nós. Nessa vida aqui, nós, por mais bênçãos que possamos receber de Deus, ainda receberemos o mínimo, porque o que ele tem preparado para nós no lar celestial é algo muito maior, é algo extremamente grande, é algo que a nossa mente não pode compreender, por isso que nem foi nos revelado. A Bíblia fala que os olhos não viram, né? Os ouvidos não ouviram o que está preparado no reino de Deus para a gente. E nós cremos que é algo extraordinariamente maravilhoso, porque mesmo aqui, na nossa imperfeição, nós conseguimos construir lugares bonitos, agradáveis, confortáveis. Imagine o que Deus está preparando para você no lar celestial. Então, é muito bom que nós tenhamos essa percepção também. Então, aqui nós temos 613, tá? Então, de novo, número 6 é o imperfeito, número 1, a unidade em Deus, número 3, a triunidade divina. Juntando 6 mais 1, que sou eu, mais Deus, que vai dar 7, daí eu consigo uma perfeição no meu limite de compreensão, e juntando 1 mais 6 mais 3, eu vou ter o 10, que é o mínimo. Por mais que eu me esforce, eu vou estar fazendo o mínimo de qualquer coisa. Né? De tudo que Deus tem preparado para mim, eu só consigo, na minha humanidade, alcançar o mínimo. E este mínimo já é observado como aquilo que é perfeito. Dentro desses 613 também, se fazia uma divisão dos mandamentos. E a primeira divisão na verdade, são duas divisões que são feitas. Né? A primeira divisão trata dos dias do ano, 365 dias, e os órgãos do corpo, que pela tradição naquela época, né, na época que foi observada a lei de Deus, eram considerados que o ser humano ele tem 248 órgãos dentro do seu corpo humano. Então, o que acabou dividindo as 613 leis? 613 leis. Os 365 dias, para cada dia tem um mandamento. 365 mandamentos. Só que esses mandamentos são negativos. Todos os 365 mandamentos que existem são negativos. Não farás outros deuses diante de mim, não dirás falso testemunho, não cobiçará a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. Então, esse não é que vem à frente, ele traz essa ideia do negativo. Tá? E o 248 são os positivos. Assim como amar o próximo como a ti mesmo, lembra-te do dia do sábado para descansar. Então, são 248 mandamentos positivos, né? E 365 negativos. O que isso quer dizer dentro da expressão da cultura hebraica? 248 positivos é aquilo que eu posso colocar em prática para, de alguma forma direta e efetiva,
contribuir para a melhora e o crescimento pessoal da minha vida e da minha família e também das pessoas que eu amo, das pessoas que compartilham a vida comigo, das pessoas que eu quero bem. Então, 248 mandamentos positivos para que eu possa amar a todos e amar a mim mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. 365 mandamentos negativos, né? É por quê? Porque eu tenho que observar a cada dia aquilo que eu não posso fazer e que se eu fizer, eu vou estar ofendendo a Deus. Então, para cada dia, tem que observar um mandamento. E não é que passou o dia desse mandamento, agora eu posso fazer. Não, não é isso. Ele é uma somatória. Eu vou somando os mandamentos e tenho que cumprir todos. Então, ao final do ano, eu tenho que ter cumprido os 613 mandamentos da lei. Era essa a perspectiva hebraica. Eu tenho que cumprir os 613 mandamentos. Por quê? Porque eu tinha que me tornar uma pessoa irrepreensível. E para ser irrepreensível, eu tinha que cumprir a totalidade da lei. Eu tinha que observar, de fato, todos os mandamentos. Né? E como conseguir isso? É possível conseguir isso? É muito interessante quando nós olhamos o texto de Filipenses. Pode abrir sua Bíblia aí, se você estiver acompanhando com a Bíblia. Filipenses, capítulo 3, nós temos o texto que fala a respeito do apóstolo Paulo. Né? Então, quando nós observamos a maneira que o apóstolo Paulo se coloca, se posiciona, relacionando estas 613 leis, observem o texto como que é, né? Filipenses capítulo 3, né? A partir do versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Né? Confiar na carne era exatamente confiar na lei para resolver todas as questões espirituais. Então, aqui o versículo 4, Paulo fala: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, observe aqui o versículo 6 de Filipenses 3. Olha o que Paulo fala dele mesmo. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que Paulo está falando com a justiça que há na lei? O que é a lei? A palavra lei se refere à Bíblia, que eles tinham ali naquele momento, que era o Antigo Testamento. Então, a expressão lei se refere à Bíblia como um todo. O que Paulo está falando é que na Bíblia como um todo, que tem os 613 mandamentos, Paulo, diante dos 613 mandamentos, ele era irrepreensível, ou seja, ele cumpria todos os 613 mandamentos. E por isso se tornava irrepreensível. Mas daí, ao conhecer a Cristo, ele viu que isso não era suficiente para a salvação. Era necessário para a integridade, para o caráter, para viver bem, para a moral. Mas nós precisamos do sacrifício de Cristo, da intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial. Nós precisamos de Jesus. Não é apenas a lei. Precisamos do sumo sacerdote, que é Jesus,
no santuário celestial, intercedendo e mediando as nossas orações e conduzindo a nossa vida pelo Espírito Santo que habita em nós. Mas o que eu quero frisar aqui nesse texto de Filipenses capítulo 3 é exatamente o versículo 6, quando Paulo fala que, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ou seja, ele, de fato, ele cumpria os 613 mandamentos, os 248 positivos relativos aos órgãos do corpo e os 365 referente aos dias do ano, né? Tanto os positivos quanto os negativos. Então, Paulo era irrepreensível. Existiam outros fariseus, escribas, muito provavelmente Jairo, Nicodemos, que a Bíblia cita, também cumpria os 613 mandamentos. Isso não era algo tão extraordinário naquela época. Todos aqueles que eram voltados para Deus e para a religião judaica buscavam cumprir os 613 mandamentos. Esses 613 mandamentos, também por uma questão de aprendizado, uma questão de utilidade e uma questão didática, eles eram divididos também em 3 formas. Então, a primeira forma que eu mostrei a divisão para vocês é dentro da gematria e dividido 365 dias do ano e 248 órgãos do corpo humano. Agora, a segunda divisão que é feita se divide os 613 mandamentos em 3 partes distintas. Por quê? Porque nós temos alguns mandamentos que se tratam de leis cerimoniais, como a cerimônia do sacrifício dos animais para o perdão dos pecados, como o cerimonial do batismo. Então, nós temos leis cerimoniais, nós temos leis morais, que se refere à conduta, ao caráter, né? Como, por exemplo, a questão de empréstimos financeiros que a pessoa não deveria pegar emprestado, mas se pegasse emprestado, tinha o dever de cumprir com o pagamento, né? E tinha um prazo para isso, não poderia se cobrar juro daquilo que foi emprestado. Então, existiam leis morais ali, né? A própria questão da cobiça, do adultério, né? da inveja, que estava dentro desse conjunto de leis de moral que trata, né, das questões morais, do caráter e de personalidade, né? E também tinham as leis civis, né? Não matarás, né? Você não pode matar, você não pode cometer um assassinato, você não pode espancar uma pessoa, você não pode agredir o seu filho, né? Então, existiam leis civis também, né, que se tratava das questões civis, como nós temos as nossas leis civis em nossos tempos também. Então, as 613 leis, ela se divide agora, nesse segundo momento, em leis cerimoniais, leis morais e leis civis. Então, isso era o fundamento do povo de Deus. Agora, e essas leis hoje? Não precisam mais ser cumpridas, essas leis acabaram, caducaram, passou o tempo da lei, nós não precisamos mais viver debaixo da lei? Não, a lei sempre existiu, sempre vai existir, porque Deus colocou a lei para ser eterna. A lei de Deus é santa, pura, ela é boa, ela é para trazer o bem. E é imutável, porque o nosso Deus também é imutável. E aí vem a questão, mas essas leis foram dadas para a humanidade ou somente para o povo de Deus? E nós precisamos compreender que quem é o povo de Deus? O povo de Deus é toda a humanidade. Só que, por causa do pecado que fez essa separação entre nós e Deus, nós precisamos, né, observar quais são os propósitos de Deus, os mandamentos de Deus, as orientações de Deus
através da Bíblia, colocando em prática em nossa vida e aceitar Deus como Pai em nossas vidas. Porque se nós não recebemos Deus como Pai, ele não vai ser nem o nosso Deus e nem o nosso Pai. Nós seremos apenas criaturas de Deus e não filhos de Deus. Nós seremos apenas seres viventes no mundo, mas não parte do povo de Deus. Parte do povo de Deus é aquele que aceita Deus como Pai e recebe a Bíblia como autoridade de fé na sua vida. Se não for assim, né, a pessoa que rejeita essa autoridade não vai ter Deus como Pai, não vai ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não vai ter a direção do Espírito Santo na sua vida, o que vai ocasionar que ele não vai fazer parte do povo de Deus. E aí, é claro que se uma pessoa não quer fazer parte do povo de Deus, ele não vai seguir ali a constituição do reino de Deus. Ele não vai olhar para a Bíblia como uma constituição válida. Ele vai achar que muitos dos mandamentos que estão ali são bobagens, são questões que não valem mais para o dia de hoje ou que foram aplicadas somente para o povo judaico. E o que não é verdade. O que aconteceu é que o povo judeu, os hebreus, receberam a palavra de Deus para que eles vivessem esta palavra e pela sua melhora de vida, pela sua estrutura familiar, pela educação dos filhos, pela sua estrutura social, sendo muito melhor do que a dos outros povos, porque quando nós somos pautados pela palavra de Deus, nós vivemos melhor. Então, este povo passaria a ser uma referência para que todo aquele que quisesse se juntar ao povo de Deus pudesse vir. Então, foi revelado primeiro para os hebreus, né, para os judeus, para que eles fossem um parâmetro de observação para o mundo. E o mundo, qualquer pessoa que quiser viver debaixo da autoridade de Deus, teria que fazer a mesma coisa e seguir as mesmas leis, seguir os mesmos parâmetros. Se ele não quer seguir aquele parâmetro, então, né, ele não vai fazer parte daquele povo específico. Assim como acontece hoje, vamos dizer, na relação das denominações religiosas. Por que nós temos denominações diferentes? Nós temos denominações diferentes porque temos pontos de divergência. Se eu vou me associar a uma determinada denominação cristã, é porque eu concordo com o que aquela denominação está falando, com o que ela está pregando, a sua maneira de viver. Porque não faz sentido nenhum eu não concordar e ser membro daquela igreja, ser parte daquela comunidade. Isso não tem coerência, né? E é exatamente essa a estrutura do povo de Deus. Então, os mandamentos da Bíblia são para serem seguidos por todos aqueles que se consideram ser filhos de Deus. Mas 613 mandamentos, é possível praticar tudo e tudo continua válido hoje? Sim, os 613 mandamentos continuam válidos hoje. Só que alguns deles, principalmente os cerimoniais, eles mudaram de forma. Hoje, nós não sacrificamos animais para o perdão dos pecados, mas nós precisamos orar a Deus em nome de Jesus, confessando os nossos pecados para sermos perdoados. Ali em 1 João 1,9 é o texto que nós temos como base para isso. Existem outros, é claro, mas esse texto ele não deixa nenhuma dúvida. Então, a primeira carta do apóstolo João, né, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: se confessares
os seus pecados, né? Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, se confessar, o texto é condicional. Se você confessa que é um pecador, se você confessa o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Não precisamos do sacrifício de animal, porque Jesus Cristo fez o sacrifício único e perfeito por todos nós. Então, aquilo que era físico, onde se colocava a mão sobre a cabeça do animal, para transmitir, né, espiritualmente falando, simbolicamente falando, transmitir para esse animal os meus pecados e depois fazer o sacrifício desse animal e oferecer o seu sangue como libação para a purificação dos pecados, hoje não é necessário nada disso, porque Jesus Cristo já fez o sacrifício único e perfeito e derramou o seu sangue por todos nós. Mas espiritualmente, a confissão continua sendo necessária. Então, não é que o mandamento foi anulado, ele só mudou da maneira física para a maneira espiritual. Da mesma forma, a própria oração. Nós não precisamos acender incenso para que a oração suba como cheiro suave a Deus, para que nós tenhamos essa sensação de que assim como a fumaça do incenso está subindo para Deus e levando as nossas orações, da mesma forma que a fumaça sobe visivelmente, nós temos ainda o sentido do olfato, sentindo o cheiro do incenso, né? Isso era físico, mas hoje nós não precisamos mais de incenso. Nós temos, né, de fato, a oração e o Espírito Santo habitando em nós e sabendo que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como fala em Romanos capítulo 8. Então, as leis cerimoniais permanecem? Permanecem, mas a grande maioria delas agora se trata de uma forma espiritual. Algumas leis cerimoniais continuam sendo físicas, como era no passado, como, por exemplo, a ida ao templo, é ir à igreja para o louvor, para a glória de Deus, para o aprendizado, para desenvolver frutos do Espírito Santo. Então, essa ida física à igreja, à casa de Deus, o templo, né, nós ainda temos. Por quê? Porque os frutos do Espírito Santo só são desenvolvidos no relacionamento social. Então, nós precisamos reunir os irmãos para que possamos desenvolver os frutos do Espírito Santo, o qual é o selo da nossa salvação. Então, nós temos quais são os frutos do Espírito? Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, né? Então, nós temos ali os frutos do Espírito que são desenvolvidos na convivência social dentro do meio eclesiástico ao qual vivemos. E a Igreja de Cristo, qual que é? Já que nós temos tantas denominações, né? A Igreja de Cristo é muito maior do que qualquer denominação. A Igreja de Cristo, ela é formada por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Essas pessoas estão em todos os lugares, pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Mas e aí? Como é que fica agora essa questão dos 10 mandamentos? Porque, afinal de contas, eu já explanei para vocês aqui a questão dos 613 mandamentos de uma maneira bastante detalhada para que você compreenda bem como que o mundo hebraico observa a Bíblia dentro da sua integridade, do respeito, da comunhão com Deus, da moral, da ética. Então, todas essas expressões são necessárias. Mas nós temos 10 mandamentos.
E por que 10 mandamentos? E por que nós temos 10 mandamentos? Lembra da gematria que eu falei para vocês? Números têm símbolos, e símbolos fortes. E o 10, você lembra o que era dentro da gematria? 10 é o mínimo de qualquer coisa. Então, o que acontece? Nós temos 613 mandamentos, em que Deus separou desses mandamentos, ele separou 10, porque 10 é o mínimo de qualquer coisa. Então, o que Deus fez é, se você não consegue atingir a perfeição de cumprir os 613 mandamentos, no mínimo, esses 10 você tem que cumprir. E quais são os 10? Estão ali em Êxodo capítulo 20, mas eu vou ler aqui de forma resumida, né? Porque o texto em si é maior. Então, nós temos em Êxodo capítulo 20, e também temos em Deuteronômio capítulo 5. Né? E o que diz o texto? Né? Êxodo capítulo 20, quais são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, né, ele fala, não terá outros deuses diante de mim, não farás, né, o segundo, não farás para ti imagem de escultura, terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto, honra teu pai e tua mãe. O sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. E o décimo, não cobiçarás a casa, a mulher ou os bens do teu próximo. Então, aqui são os 10, ou seja, Deus colocou e usou toda a simbologia que o hebraísmo conhecia naquela época para fixar a sua ideia. Primeira coisa, o texto fala que Deus escreveu as tábuas com o seu próprio dedo. Foi ele mesmo que escreveu os mandamentos. Por quê? Porque na escrita cursiva, na escrita à mão, como a gente fala na língua portuguesa, na escrita é colocado também o caráter e a personalidade de quem escreve. Nós temos peritos gráficos que analisam a letra das pessoas e assim sabem, têm uma ideia do seu caráter, da sua personalidade e da sua veracidade também com relação à própria letra. Então, Deus escreveu os 10 mandamentos de próprio punho, porque nesses mandamentos também estão ali expressos o seu caráter e a sua personalidade. Também, da mesma forma, Deus ele escreveu em pedra. Por quê? Porque pedra, para o mundo hebraico, é um símbolo de eternidade. Os mandamentos de Deus são eternos. Quais? Todos. Como eu já disse, todos os 613. Né? Só que os 613, alguns mudaram de forma porque passaram para o campo espiritual. Agora, os 10, que é o mínimo, esse nós temos que continuar fazendo e temos que prezar, né, em cumprir todos os mandamentos. Né? E o primeiro mandamento é bastante interessante, por quê? Porque apesar da tradução da língua portuguesa colocar não terá outros deuses diante de mim, mas no texto hebraico não é o verbo ter que está no mandamento, é o verbo ser. E qual é a diferença disso? Faz uma diferença grande, porque o mandamento em si não é não terás outros deuses, mas não seja outros deuses. E aí você pode falar, mas como que eu posso ser um outro Deus? De uma maneira muito simples. Se Deus ordena que se faça de uma maneira e você faz de uma maneira diferente, então Deus é você. Você acha que a sua maneira de viver e de interpretar a vida é melhor do que a de Deus. É por isso que você não segue os seus mandamentos, os seus ensinos, aquilo que ele apresenta. Então, não seja um Deus diante de Deus. Então, por que nós temos 10 mandamentos? Porque Deus, ele pegou ali os 613 mandamentos
E desses 613, ele selecionou 10 e falou, olha, no mínimo, esses aqui. No mínimo, esses mandamentos. Qual que é o problema? É que uma grande parte da humanidade não tem cumprido nem os 10, nem o mínimo consegue fazer, e isso é um problema muito sério. Então, quando ele coloca aqui, né, os 10 mandamentos, ele está fazendo um resumo do que para ele mesmo, para Deus, seja o mais importante, né, seja de fato o direto, não que os outros não tenham importância. É claro que tem, todos os mandamentos são importantes, mas esses aqui são primordiais para a nossa comunhão com Deus e para a melhor vida com o nosso semelhante, né? E aí, voltando ao texto de Marcos, capítulo 12, quando Jesus ele é questionado, né? Então, vamos ler o texto de novo aqui, e agora com todas essas informações, você já vai ter uma perspectiva diferente do texto, não é mesmo? Olha o que diz, Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, e tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, perguntou-lhe qual o principal dos mandamentos. E Jesus respondeu, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Observe qual é o primeiro mandamento, qual é o principal mandamento. E Jesus responde, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aonde está esse mandamento? Esse mandamento não está entre os 10. Ele pode ser aplicado como um resumo aos 10, mas ele não está aqui. E ele existe. Ele está em Deuteronômio, capítulo 6. Né? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, né? Que é conhecido como Shema Israel. Né? Shema Israel, porque ouve Israel. Shema, ouve. Né? Ouve Israel. Ó, Deuteronômio 6, 4 e 5, que é o que Jesus respondeu. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, o primeiro mandamento mais importante, o principal mandamento, não está entre os 10, mas está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Né? Aonde vai ser aplicado esse mandamento nos 10? Ele vai ser aplicado no primeiro mandamento. Não seja um Deus diante de Deus. Porque se você ama Deus sobre todas as coisas, então você vai seguir os seus ensinos, a sua palavra, a sua orientação. Você não vai se impor com a sua vontade, com os seus desejos, diante da vontade de Deus. Você não vai ser um Deus diante de Deus. E se você se submete a Ele por amor, Ele recebe você com amor e conduz você em paz. Então, não seja um Deus diante de Deus. Mas esse era o primeiro mandamento. E Jesus, ele ainda responde o segundo. E o segundo, que está aqui em Marcos 12, 31, o texto diz assim, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há mandamento maior do que estes. Não há mandamento maior do que estes, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aonde está esse mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo? Eu posso aplicar também aos 10 mandamentos, mas ele não está nos 10 mandamentos. Eu posso fazer uma aplicação. Por quê? Porque quando eu amo ao próximo como a mim mesmo, então eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou cobiçar, eu não vou dar falso testemunho, né? Então aí eu estou amando o próximo como a mim mesmo. Eu posso aplicar, mas o mandamento em si não está aqui. O mandamento está em Levítico,
capítulo 19. Levítico, capítulo 19, versículo 18, olha o que o texto diz. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É assim que Deus fala. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Qual é o mandamento? O mandamento é o seu irmão da igreja, o seu vínculo familiar, né? O seu relacionamento social. Você não pode guardar mágoa, rancor, e você não deve, né, observar o mal que alguém possa ter feito para você, né, de uma maneira negativa, pessimista o tempo todo. Não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo. Então, não guarde mágoa, não guarde raiva, não guarde ressentimento, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Então, o texto está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. E aí nós temos, né, esses dois mandamentos que Jesus responde em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28 em diante. O que nós devemos concluir com tudo isso? Né? Nós devemos conhecer a Bíblia, saber a sua aplicação, saber que viver segundo a autoridade de Deus, segundo a Bíblia, nós viveremos melhor, teremos um bom casamento, uma estrutura familiar melhor, teremos realizados os nossos sonhos, nossos projetos, teremos uma boa educação para os filhos e filhas, teremos boas amizades, teremos ambiente de trabalho saudável, teremos tudo aquilo que Deus preparou de melhor para que vivamos nessa vida e ainda teremos muito mais. Então, a questão é, dentro dos 10 mandamentos, olha, de 613, Deus separou 10, e esses 10 ainda se resumem em 2. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, 613, Deus resumiu em 10, que é o mínimo, e desses 10, ele ainda pode ser aplicado para 2. Né? Olha como Deus é misericordioso com todos nós. Né? É por isso que nós devemos agradecer a Deus todos os dias. Ele conhece as nossas limitações, as nossas questões humanas, mas ele também conhece o nosso desejo de amá-lo, de servi-lo, de buscá-lo a cada dia, a cada momento. Né? E agora, dentre os 10 mandamentos, qual é o mandamento mais importante? Existe uma estrutura linguística que é escrito hebraico de uma maneira poética e de uma maneira gramatical que é própria do hebraísmo, que nós chamamos de quiasmo. O quiasmo, ele traz o principal ao centro. Então, de 10, o meio é o 5, né? 10, o meio vai ser o 5. Qual é o quinto mandamento? O quinto mandamento é o mandamento mais importante. Honra o teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra. Né? Honra o teu pai e a tua mãe. Por que que este é o mandamento mais importante? Porque todos os outros mandamentos vão estar vinculados a ele. Então, se você observar, olha, não seja um Deus diante de Deus. Não tenha Deus diante de mim, como está na tradução. Por que que eu não posso fazer isso? Porque Deus é o meu Pai Celestial. E se eu tenho que honrar o meu Pai, eu não posso ter outro na frente dele. Né? Então, se eu tiver outro Deus, eu desonro meu Pai. Né? Se eu fizer imagem de escultura para adoração, porque Deus não é contra a arte, o problema está na adoração, aquilo que eu adoro no lugar de Deus, eu não estou honrando a Deus, não estou honrando o meu Pai Celestial. Se eu tomo o nome de Deus em vão, eu não estou honrando
o nome de Deus. Se eu mato, adultero, furto, falo falso testemunho ou cobiço, eu também, né, vou desonrar o meu pai. E da mesma forma, né, se eu não guardo o sábado da maneira que ele fala para que nós façamos, nós também não estamos honrando o presente maravilhoso que ele nos deu para descansarmos com a nossa família, né, de um modo muito especial, estar com quem amamos, descansando pela confiança que nós temos no poder de Deus, que é suficiente para suprir todas as nossas necessidades humanas. Então, todos os mandamentos estão ligados ao quinto mandamento, que é o centro, que é o quiasmo, como a gente chama, né, que é o principal está no meio. Honra teu pai e tua mãe. Quem é o teu Pai Celeste? Jesus nos ensina na oração para que nós oremos da forma que ele ensinou. Pai nosso que está no céu. E aí, se nós temos um Pai no céu, nós temos que honrá-lo segundo o seu próprio mandamento. Honra teu pai para que te prolongue os seus dias na terra. Você tem honrado a Deus com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua alimentação, com o seu vestuário, com as suas amizades, com os locais que você frequenta, com aquilo que você vê pela internet, pelo celular, pela televisão. Você tem honrado o seu Pai Celestial de todas as formas? É isso que nós precisamos compreender. Honra o teu pai e seus dias serão prolongados na terra. E aqueles que descansaram no Senhor, honrando o Pai Celestial, só estão aguardando Jesus Cristo voltar para a ressurreição e para a vida eterna. Então, aqui nós temos um resumo um pouco mais detalhado a respeito do que são os mandamentos de Deus, né? Os mandamentos de Deus, a expressão lei na Bíblia se refere à própria Bíblia como um todo, né? Então, quando Jesus ele é questionado, né, a respeito da Bíblia, é sempre usada a palavra lei, o que está escrito na lei, como se interpreta a lei, né? Isto se refere à Bíblia como um todo, e na Bíblia é chamado de lei porque temos 613 leis que Deus resumiu em 10 para que nós façamos o mínimo, e nesses 10 podem ser resumidos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, porque afinal também na gematria o número 2 é o número da comunhão que nós temos com Deus. Então que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial. Olhem com bastante carinho para esse estudo, observem a palavra de Deus e veja o que Deus fala ao seu coração. Os seus mandamentos não são difíceis, não são trabalhosos. Os mandamentos de Deus são para o nosso bem, para que nós vivamos melhor, tenhamos paz e sejamos guiados pelo Espírito Santo a cada dia. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que acompanharam essa mensagem e que esse estudo fique gravado na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.